Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Shin. Hoje vamos falar sobre um dos heróis mais amados de todos os tempos. O sombrio, a lenda, o mito, o guardião de Gotham, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas hoje vamos falar especificamente sobre seus filmes e animações e como eles são uma representação de cada geração de acordo com os anos em que foram lançados. Pois, afinal, só com os filmes temos um Batman dos anos 80, um Batman dos anos 2010 e um bem atual de 2002. Bem atual de 2002. Então fica aqui com a gente, se inscreve, deixe seu like e vamos pro vídeo. De tempos em tempos, personagens icônicos ganham uma representação que serve como contraponto à sua geração. Batman, desde o seu lançamento em 1940, já se vão mais de 80 anos com animações, quadrinhos, principalmente, e filmes também. Nesse vídeo, o foco principal será seus filmes e suas animações. Isso mesmo, são três fases bem distintas, das quais eu destaco principalmente as animações como Super Amigos, que foi um sucesso absurdo na década de 80, mas principalmente a adaptação para os jogos, que para muitos é onde a essência do Cavaleiro das Trevas está mais bem posta, com base com relação aos quadrinhos, onde você pode perceber tudo que vê nas histórias em movimento com as grandes sagas. Porém, não podemos deixar de esquecer também da série do Batman do Bruce Timm e Paul Dini de 1990, da década de 90, que também foi um sucesso e depois deu base para a Liga da Justiça e Liga da Justiça Limitada, onde a gente pôde perceber e notar, ver a maestria de grandes arcos das HQs que jamais tinham sido adaptados no cinema, onde foram colocados com seu enredo de uma maneira fluida e muito bem construída, que fez jus à magnitude dos quadrinhos. A adaptação dos anos 90 é uma das mais icônicas e amadas de todos os tempos desse tão querido personagem. Ela segue uma narrativa muito semelhante com aqueles filmes antigos noir de detetives em preto e branco, e também ela chama muita atenção pelo design de seus personagens extremamente estilizados, e também com aquelas cores que passam o tom urbano e sombrio de Gotham City. Além da estética genial, a animação foi bem corajosa na época em que foi lançada, trazendo temas que geralmente não eram colocados ou inseridos em animações que eram praticamente somente para o público infanto-juvenil. Ela abordou temas complexos sobre a psique dos vilões, principalmente. Agora vamos falar da versão dos filmes. Obviamente já existiam outras versões, assim como o filme da saudosa série clássica dos anos 60, do Batman, que era para ser mais galhofa, para ser mais engraçada, onde o foco realmente era o entretenimento puro. Vou começar falando do diretor Tim Burton, um diretor muito famoso, que foi diretor dos dois primeiros filmes. O Tim Burton lançou no primeiro filme o que se chamou a Batmania. Lá nos anos 70, o filme do Superman do Richard Donner já tinha feito um sucesso absurdo, e tendo sido alcançado o público de uma maneira como nunca um filme de quadrinhos havia sido alcançado, por se tratar de um filme com grande orçamento e também de um grande personagem. Então mesmo assim foi uma aposta arriscada da Warner nos anos 80, e para isso eles pegaram um diretor que eles puderam de certo modo conduzir, pois foi um trabalho de projeto de estúdio, onde o diretor, que vinha de alguns poucos sucessos e vinha construindo uma carreira sólida, o Tim Burton aceitou o projeto, e ele mesmo depois em várias entrevistas disse que acabou não gostando muito. O filme foi cercado de uma análise bem complexa e uma tentativa de fazer uma Gotham mais semelhante aos quadrinhos, porque eles viram com os desenhos anteriores que estava na hora de ter uma mudança e que o público vinha crescendo com o personagem. O filme teve a icônica interpretação do Jack Nicholson como Coringa, que por muito tempo ficou sendo considerada a melhor adaptação do Coringa de todos os tempos, onde ele também se baseou na adaptação do personagem /ator Conrad Veidt, ao qual deu origem ao Coringa, né, na questão da performance, na questão de como ele era enxergado, de sorriso icônico. Porém, esse filme, ele segue, para quem conhece, lê um pouco dos quadrinhos, sabe que ele adapta uns 50, 60% é baseado na piada mortal. Porém, ele pega outros aspectos também muito interessantes do Cavaleiro das Trevas. E ele, essa questão do Bruce Wayne. Outra coisa que também foi muito criticada na época foi a escolha do Bruce Wayne, que no caso foi o Michael Keaton, que é um ótimo ator, só que ninguém enxergava ele como um ator sério, um ator porque ele tinha feito inclusive o Beetlejuice, que é Os Fantasmas Se Divertem,
do próprio Tim Burton, que trouxe ele junto para fazer. Então o filme tinha como renome mais importante o Jack Nicholson, né, que ele era mais importante sendo que ele era o vilão, e o próprio ator principal que fez o Bruce Wayne, justamente o Michael Keaton, tinha essa série de desconfianças. Porém, o filme foi lançado, a estética de Gotham foi respeitada, um Batmóvel icônico foi desenhado, então o design do filme, apesar de com poucos cenários, respeitou bastante a estética dark e sombria do Cavaleiro das Trevas e nos trouxe um produto que, se não perfeito, ele funcionou à época e deu sequência a muitas outras novas versões do próprio Cavaleiro das Trevas. Tanto que alguns anos depois o próprio Tim Burton voltou com uma continuação chamada Batman Returns, ou seja, Batman o Retorno. Agora falando sobre o Batman o Retorno, ele foi lançado em 1992 e deu sequência à Batmania que o primeiro filme conseguiu. Porém, ele também conseguiu manter a questão estilizada e sombria do primeiro filme. Nesse filme, ele trouxe a parceira icônica do Homem-Morcego, a Mulher Gato, que foi incrivelmente representada pela Michelle Pfeiffer. A performance de Michelle como Mulher Gato nesse filme foi tão icônica que até hoje ela segue sendo como uma das melhores representações no cinema dessa personagem tão amada. A dinâmica de Batman e Mulher Gato nesse filme é central, já que explora a questão da rivalidade e sensualidade entre esses dois personagens. Apesar desse filme ser um filme icônico e que com certeza marcou a infância de muitas pessoas dos anos 90, infelizmente ele é um filme que vai pro lado mais aventureiro e galhofa, então ele literalmente não é um filme para se levar a sério. Agora, dando continuidade, nós finalmente podemos chegar a uma das trilogias mais aclamadas de todos os tempos. Sim, eu estou falando da trilogia do Nolan. Como assim, cara? Os filmes do Joel Schumacher, que tem a Era Venenosa e o Charada? Negativo. Vamos traçar um padrão aqui, um limite, né? Não falamos sobre os filmes do Joel Schumacher, não falamos sobre Batman e Robin e definitivamente não falamos sobre Batman Eternamente. Agora vamos falar da trilogia do Nolan. Uma das melhores trilogias de cinema de todos os tempos, Absolute Cinema, e também uma das melhores trilogias quando se trata do quesito de personagens de histórias em quadrinhos. Com certeza, para quem conhece o trabalho do Nolan, sabe que ele tem algumas características bem específicas. Uma, por exemplo, a questão do plot twist. Vamos pensar, por exemplo, em outro grande diretor como M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan ficou muito famoso pela essa questão do plot twist, só que acabou se tornando uma coisa que virou, em vez de ser uma ferramenta a serviço do roteiro, da barra narrativa, acabou virando uma muleta, onde ele trazia sempre, na tentativa de trazer uma grande surpresa no final, que muitas vezes acabava por enfraquecer a narrativa. Já o Nolan, para quem acompanha a filmografia dele, sabe que ele também utiliza essa questão do plot twist na maioria dos filmes dele. Porém, ele não usa como uma muleta, mas sim como uma ferramenta que serve à narrativa, e não o contrário. E no quesito do primeiro filme, que foi o Batman Begins dessa trilogia, que foi escrito pelo roteirista David Goyer, que é um roteirista de quadrinhos de HQs que tem algumas ótimas boas histórias, ele trouxe uma curiosidade maior para o filme e uma profundidade. Obviamente, por se tratar de um filme de origem, ele acaba tendo aqueles mesmos clichês. Mas mesmo assim, uma coisa bem interessante foi a troca dos vilões. Enquanto os filmes sempre batiam na mesma tecla dos mesmos, repetidamente, o Nolan escolheu por trazer o Espantalho e também a Liga das Sombras, que na verdade é a Liga dos Assassinos nos quadrinhos, que remete ao Ra's al Ghul, um grande vilão icônico da galeria de vilões do personagem. E isso por si só acabou trazendo um filme impressionante e diferenciado e adulto com um tom mais realista. Após o término dele, onde ele remete diretamente ao ano 1 do Frank Miller, onde o detetive Gordon entrega uma carta para ele que faz uma alusão ao Coringa. Que aí chegamos no segundo filme, que esse sim é uma das maiores obras-primas da história do cinema, reverenciado até hoje, que é o Cavaleiro das Trevas. Muito se fala sobre a questão do Heath Ledger, que realmente roubou a cena, sendo o Joker, o Coringa da vez. Porém, ele só funcionou graças à profundidade do roteiro, ao qual ele também replicou. Lembra do Tim Burton lá nos anos 80? Também o Cavaleiro das Trevas também replica, ele usa a ideia da piada mortal do Alan Moore. Inclusive o próprio ator Heath Ledger usava no bolso, foi visto durante as gravações usando no bolso a revista, a edição no bolso dele. Porém, esse filme foi tão surpreendente porque além de ser um filme cinematograficamente belíssimo, ele tem uma narrativa incrível, também tem a questão do plot twist e atuações incríveis, e também a inclusão do Harvey Dent na questão na persona do Duas Caras. O diferencial desse filme é realmente a narrativa e um roteiro
também trabalha com plot twist, só que quando chega no final, ele realmente eleva a obra. E ele, além de funcionar como um filme de quadrinhos, ele, mais do que isso, ele funciona como um filme policial, um estilo noir, um estilo de detetive que também não tinha sido muito abordado nos outros filmes do Batman. Finalizando com Batman Dark Knight Rises, que infelizmente não conseguiu escapar da maldição do terceiro e último filme de quadrinhos, que na maioria das trilogias o terceiro, com salvo raras exceções, obviamente, o terceiro é sempre o pior, e além de ser o pior filme, ele também é o pior da trilogia, e ele é o pior, com filmes de quadrinhos normalmente o terceiro são os piores, infelizmente. Ele tem até erros de continuidade, alguns furos de narrativa, mas mesmo assim ele traz uma história a contento e fecha com maestria a trilogia iniciada por Nolan em Batman Begins. E também, diga-se de passagem, uma coisa que atrapalhou bastante o filme foi a morte prematura do Heath Ledger, porque a continuação do filme, assim como o primeiro pegou o Frank Miller ano 1 e pegou a questão da Liga dos Assassinos, o que acontece é que o segundo ele era o início, o prenúncio, além da questão do Harvey Dent e da piada mortal, ele traria na continuidade o Longo Dia das Bruxas, o qual já teve algumas menções nesse. Só que infelizmente com a morte do ator, o roteiro teve que ser totalmente reestruturado. Esse roteiro do segundo, que na verdade não foi escrito pelo Goyer, e sim pelo Jonathan Nolan, que é irmão do Nolan. Jonathan Nolan, que depois acabou criando uma das séries que também era baseada num filme, o qual a primeira temporada é sensacional, que é Westworld. Fica a dica aí. Mas infelizmente o roteiro do terceiro filme acabou para poder... Ele consegue fechar bem, ele acaba trazendo outro vilão diferenciado, mas para poder fazer o link, para fazer o primeiro, ele acabou fugindo um pouco da base da história e não entrega um final, embora digno do personagem, com um final coeso, e tá até deixando uma possibilidade para um quarto filme. Infelizmente ele consegue terminar numa nota inferior aos outros, mas mesmo assim ele se consagrou como uma das maiores trilogias da história do cinema. Agora, deixando de lado o Nolan, vamos falar sobre o novo filme do Matt Reeves. Peraí, mas e o Zack Snyder? Não vou falar sobre ele. Mais uma recusa, mas tudo bem. Vamos deixar aqui um pequeno elogio ao Bat Affleck, né? Bat Fleck, que foi, na minha opinião, foi um dos melhores Batman já feitos de todos os tempos. Né? Inclusive, muita gente não acreditou que ele ia fazer, ele até se redimiu do trabalho ridículo dele do Demolidor. Porém, ele foi um ótimo Batman nos péssimos filmes do Zack Snyder, infelizmente. Ele, mais ou menos, ele funcionou ali no Batman vs Superman, que já é um filme cheio de problemas, mas ele ficou um bom Batman. Depois no Liga da Justiça foi de arrasta pra baixo, e depois no Liga da Justiça a versão do Zack Snyder deu uma melhoradinha, mas não funcionou. Na nossa opinião, o Bat Affleck também sofreu esse problema. Ele foi um Batman que era iconicamente, visualmente, e tinha uma pegada do Frank Miller, do Cavaleiro das Trevas, e era uma ótima personagem, uma ótima encarnação dele, porém os filmes não os favoreceram porque os roteiros eram péssimos. Agora falando sobre The Batman, que foi lançado em 2022. Ele veio aí para resolver um grande problema nos filmes do Batman, que é que nunca tinha sido explorado o lado detetive desse personagem, que ele literalmente está na essência dele ser um detetive. O filme apresenta uma versão muito mais realística e atual do personagem, focando nas suas habilidades de detetive. Ele logo se tornou um sucesso, tanto pela crítica, mas principalmente pelos fãs da DC, que estavam necessitados e sedentos por um filme que fosse minimamente bom. E The Batman veio como uma grande surpresa por ter honrado esse lado tão essencial do personagem, que nas representações cinematográficas dele nunca eram tão bem desenvolvidas. E então, pessoal, qual é o Batman preferido de vocês? Deixe aqui no comentário, deixe seu like e se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo.